Oi, pessoal. Estou trazendo informações direto aqui de Cali, da Colômbia, onde vocês sabem, se vocês me acompanham nas outras redes sociais, que eu estou cobrindo a COP16, que é essa convenção, essa conferência da biodiversidade realizada pela ONU a cada 2 anos. Eu tenho falado bastante sobre isso ultimamente e hoje eu estou gravando esse vídeo numa sexta-feira, dia 25 de outubro. A proposta desse vídeo é fazer um resumo do que foi essa primeira semana de COP. Ela acontece até dia 2 de novembro. Então, tem algumas coisas que a gente já consegue falar em relação às reuniões, aos eventos paralelos que acontecem, eventos que são realizados paralelamente à plenária principal. E a atuação do Brasil nessa primeira semana. Então, começar falando para vocês que não é exagero a gente afirmar que o Brasil está na boca do povo. Literalmente, tá? Assim, nas filas para almoçar, no ônibus para ir para a COP, com todo mundo que eu puxo assunto, não importa de onde que a pessoa é, ela conhece o Brasil, ela sabe da importância do Brasil em relação à biodiversidade e, sobretudo, me chamou bastante atenção a relação que os países têm. Então, eu conversei com gente da Colômbia, da África do Sul, do Malawi, pessoas, enfim, da América Latina de uma forma geral, mas também da Europa, Reino Unido, e todos ou têm projetos com o Brasil, ou querem aprender com o Brasil, ou querem visitar o Brasil por conta da biodiversidade. Então é muito interessante como, de fato, o Brasil está na boca do povo. E aí vai num contexto também político, do porquê que o Brasil tem sido falado tanto aqui pelos corredores da COP16, que é a presidência do G20. O Brasil é presidente, então, do G20, que é o grupo das maiores economias, dos 20 maiores países, dos 20 países mais ricos do mundo, junto ali com o G20 também é composto pela União Europeia e União Africana. O Brasil preside esse grupo até mês que vem, né, até final de novembro de 2024, mas não é porque o Brasil vai deixar de ser presidente do G20 que, primeiro, ele não vai deixar o seu legado, e segundo, que as coisas vão acabar, né? Então, o que tem se falado muito aqui? O Brasil, ele propôs para o G20 muito recentemente, no mês de outubro, os 10 princípios de alto nível sobre bioeconomia, voluntárias e não vinculativas, né? O que é isso, então? O Brasil, como presidente do G20, apresentou para as maiores economias do mundo propostas, né, esses 10 princípios para, de fato, desenvolver a bioeconomia mundial. Não é porque o Brasil é presidente do G20 que ele vai olhar só para o próprio umbigo e vai fazer as coisas só olhando para o nosso território, né? Mas é realmente repensar a bioeconomia. Isso é gigantesco, porque, na verdade, é repensar a economia do mundo inteiro, né? Então, quando a gente fala de deixar o uso dos combustíveis fósseis para trás, e trazer novos combustíveis, né, biocombustíveis como o etanol, como o SAF, né, que é o combustível de aviação sustentável, que pode ser feito de macaúba. Enfim, isso é bioeconomia. Créditos de biodiversidade, que a gente pode falar um pouquinho mais para frente de novo, é bioeconomia. Enfim, então, de fato, como que o mundo pode adentrar a uma nova fase planetária de economia. Isso inclui indústria, isso inclui, enfim, setor privado, setor público, sociedade civil, e o Brasil apresentou para o G20 isso. Isso não morre só porque o Brasil deixa a presidência. Esse é um ponto. O segundo ponto que é importante falar nesse contexto global que o Brasil olha, pelo qual o Brasil é muito olhado. COP30 também, vocês já devem ter visto que o Brasil vai sediar a próxima COP do Clima, não essa que acontece em 24, em Baku, no Azerbaijão, mas em 2025 a Conferência do Clima das Nações Unidas acontece em Belém do Pará, então todo mundo também está olhando para como que vai ser esse evento mundial no meio da Amazônia, e com um tempero a mais, que é 10 anos de Acordo de Paris, né? Em 2015, os países assinaram ali metas para não deixar o país aquecer por mais de 1,5 graus. A gente não tem conseguido, enquanto planeta, atingir essas metas,
E em 2025, portanto, se completa a primeira década desse acordo. O que a raça humana fez ou não fez? Isso vai ser discutido dentro do Brasil. O que mais? Essa parceria Colômbia-Brasil também é muito importante, tem se falado bastante. Por quê? Vamos retomar aqui. A Colômbia está sediando, então, agora a COP da Biodiversidade, a COP16. Para o ano que vem, na COP do Clima, em 2025, o governo brasileiro já disse que vai ampliar as discussões de biodiversidade dentro da pauta de clima. Então, até hoje, assim, essas coisas são muito apartadas, né? Você tem a COP da desertificação, a COP da biodiversidade e a COP do clima. A ideia é que essas conferências sejam cada vez mais reunidas. E o Brasil quer começar a fazer isso, quer trazer mais a biodiversidade para dentro da COP do clima no ano que vem. A Colômbia, ela fica responsável pelas discussões de biodiversidade, não só agora em 2024, porque a COP está acontecendo aqui, mas até 2026, que é quando acontece a próxima Conferência da Biodiversidade, porque ela é bianual. Ou seja, a Colômbia, ela vai olhar para a biodiversidade, vai ser o país responsável por essa pauta, digamos assim, sob os olhos das Nações Unidas, até 2026. Em 25, tem COP Clima Brasil, então os países têm que andar muito juntos. Os países da América Latina, de uma forma geral, os povos indígenas têm pautas muito em comum, então isso também traz similaridades aí entre Brasil e Colômbia. Ano que vem, existe um outro evento global aí, que o Brasil também está muito em voga, que é o Fórum Global da Biodiversidade. Esse ano, muito recentemente, foi em Nairobi, no Quênia. Ano que vem é no Brasil, então no Brasil a gente vai receber não só a COP do Clima, mas esse Fórum Global de Biodiversidade. Então, tudo isso para dizer que é isso, o Brasil está com a bola toda, o grande lance é o que faremos com isso. Tá, 8 minutos ou algo assim, depois de editar o vídeo, mas tudo isso para dizer que o que isso tem a ver com o agro, né? Afinal, você que me segue, enfim, deve saber que eu cubro muito o agronegócio, questões relacionadas com o meio ambiente, com segurança climática e alimentar, mas isso tem tudo a ver com o agronegócio. Primeiro, eu listei aqui algumas coisas, né? Mas primeiro, porque a comunidade internacional, ela sabe do papel do Brasil como um país mega diverso, estamos entre os 3 maiores países com maior biodiversidade do mundo. Tem todo esse contexto político que eu já falei para vocês, mas ao mesmo tempo a comunidade internacional também sabe da aptidão para a atividade agropecuária, também sabe por dados científicos de geolocalização, de satélite, que muitas áreas de floresta passam pela conversão para se tornar áreas para agropecuária, sobretudo soja e criação de gado. Então, esse momento de discutir a bioeconomia, de discutir as novas economias, também passa por o Brasil ser cobrado pelo fim do desmatamento, né, pelo fim da degradação, ou pelo menos também pela recuperação das áreas de pastagem degradada, por exemplo. Então, é um assunto 100% conectado com o agronegócio, né? A discussão da biodiversidade, ela passa pelo Brasil repensar essa economia que é muito liderada pelo agronegócio. Só que ampliar áreas produtivas, continuar desmatando, mesmo que o nosso Código Florestal brasileiro permita, isso são coisas que estão sendo muito questionadas nesse tipo de evento internacional. Então, só voltando aqui, né? Isso passa por economia e por entender que o modelo de expansão de commodities pode dar lugar a uma economia verde, desde agroflorestas. Então, aqui na COP a gente vê muito essa discussão das agroflorestas, da agricultura regenerativa e, óbvio, dos biocombustíveis, como eu já tinha falado. O que realmente faltou aqui nessa COP? A presença da galera da agricultura. Isso foi visto de uma certa forma, por algumas fontes que eu entrevistei, não foi novidade, porque uma parte do agro realmente se ausenta desse tipo de discussão. Por outros, foi realmente frustrante porque se esperava a presença do Ministério da Agricultura, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, da própria Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, que teve algumas reuniões com o Ministério do Meio Ambiente antes que a COP começasse.
Então, faltou. Ah, mas o agro não está representado? Ele está representado aqui, de certa forma, através por meio de trabalho, como, por exemplo, do CEBEDES, que é o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, que tem pautas de agricultura, a CropLife, que é a entidade que engloba aí as empresas de germoplasma, de agrotóxicos, de defensivos biológicos, de sementes, também esteve aqui. E aí eu vou deixar o convite para vocês, então, lerem as minhas matérias a respeito disso. Sobre a ausência do agro, sobre esse papel um pouco mais de observador, mais passivo, eu escrevi para o EgFeed e vou deixar aqui os caminhos para vocês lerem a matéria. Sobre a questão de como as commodities podem dar espaço para outros mercados mais diversos, né? Essa discussão dos limites da monocultura, como a monocultura prejudica a biodiversidade, isso está na minha coluna do UOL. E, por último, mas não menos importante, e também fazendo esse gancho com essa primeira semana da COP, falou-se muito de indígenas, mais do que falou-se, né? Eles estão aqui em peso. De novo, não só brasileiros, mas uníssonos estão os indígenas. Peru, Colômbia, Guatemala, enfim, muitos aqui falando sobre repartição de benefícios, sobre recursos genéticos, sobre conhecimentos tradicionais. Se você não sabe o que é isso, assiste um vídeo que eu já fiz sobre o protocolo de Nagoya. É um assunto complexo, a gente tem que parar, respirar, prestar bastante atenção, mas de uma forma bem resumida, eles que são os povos da floresta, que são os povos que mantêm as suas tradições no meio no meio da biodiversidade, dos ecossistemas, eles querem e eles precisam ser remunerados para continuar prestando esses serviços ecossistêmicos. É bem em linhas gerais essa definição. Fico convite para você assistir esse vídeo sobre o protocolo de Nagoya e também para ler a minha matéria, porque eu também fiz uma matéria sobre isso, essa Para um Só Planeta, falando desse pleito dos povos indígenas, que também tem a ver com demarcação de terras. Uau, muita coisa. Eu volto em breve com mais informações da COP, da relação com o agro. Obrigada por assistir até aqui, por ler as matérias. Eu não vou terminar esse vídeo sem falar que eu acabo de inaugurar, junto com o UOL, obviamente, uma nova newsletter sobre agronegócio. Vai ter exclusivas, bastidores, notinhas, entrevistas. É isso, muita coisa acontecendo. Obrigada por assistir até aqui e valeu, até a próxima.